Você já sentiu um aperto no peito? Como se Deus estivesse te avisando sobre alguém? Não ignore esse sinal. O mal anda entre nós, mas a verdade de Deus sempre revela. Meus amigos, o mundo não é apenas um campo de batalha de carne e sangue. É um campo de batalha da alma. E o maior inimigo não é aquele que te golpeia com uma espada, mas aquele que sorri para você enquanto te apunhala no espírito. Existem pessoas caminhando entre nós que carregam escuridão em seus corações, mas a encobrem com charme. Elas falam suavemente, mas suas palavras são veneno. Elas apertam sua mão, mas sua intenção é traição. Se você não caminhar com discernimento, você abraçará o que deveria rejeitar e confiará no que deveria fugir. Deixe-me dizer isso com o fogo da convicção ardendo em minha alma. Se você caminhar cegamente em um mundo cheio de sombras, você cairá nos braços do mal. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você quer proteção contra o mal. E inscreva-se no canal. Fique até o final. Tem uma revelação que vai te surpreender. O mal não usa sempre uma máscara de horror. O mal usa um rosto amigável. O mal sabe como imitar bondade, como fingir preocupação, como disfarçar intenções malignas por trás de aparências polidas. E a menos que sua alma esteja enraizada na verdade de Deus, você não o verá. Você os chamará de amigos. Você os convidará para sua casa. Você compartilhará seus segredos, seus sonhos, sua vulnerabilidade com eles, e eles usarão tudo isso contra você. Deus não é o autor da confusão. Quando a confusão envolve a presença de alguém, esse é o seu primeiro sinal. Quando você se sente drenado, perturbado ou espiritualmente sufocado após estar perto de alguém, preste atenção. Isso não é coincidência. É um sinal de Deus. Há um fedor espiritual que o mal não pode esconder. Você pode não senti-lo com o nariz, mas seu espírito o percebe. Você pode sorrir por causa da paz, mas seu coração está perturbado. Isso é Deus te avisando. Deus dá sabedoria àqueles que a pedem. Deus abre os olhos dos humildes. Mas quando você ignora os sussurros da sua consciência, quando silencia a voz calma de advertência, você cai em armadilhas que nunca foram destinadas a você. A pessoa maligna não parece um vilão. Muitas vezes, a pessoa maligna parecerá seu salvador, mas seus frutos te dirão quem ela é. A palavra de Deus diz, em Mateus 7, versículo 16, vocês os reconhecerão por seus frutos. Não importa quão doces sejam suas palavras, se seus frutos são amargura, traição, ciúme e engano, então o mal está agindo. Uma pessoa maligna nunca celebrará seu progresso, ela fingirá sorrir, mas por dentro se enfurece contra sua alegria. Quando Deus te eleva, ela se sente ameaçada. Quando Deus te abençoa, ela fica fria. Seus elogios são vazios, seu apoio é performativo. E quando você não está olhando, ela destruirá o que finge aplaudir. Preste atenção. Deus não te chamou para ser ingênuo. Deus te chamou para ser perspicaz. Aquele que caminha com Deus deve aprender a ver além da superfície. Nem todos que dizem te amar realmente o fazem. Alguns querem estar perto apenas para te controlar. Alguns querem conhecer suas fraquezas, não para te ajudar, mas para te destruir. O mal tem um padrão. O mal se repete. As mesmas mentiras, a mesma manipulação, as mesmas mudanças repentinas de comportamento. O mal não pode ser consistente com o bem, porque não está enraizado em Deus. O mal pode atuar, mas não pode perdurar. Você verá vislumbres da verdade escapando, um momento de raiva, um lampejo de ciúme, uma satisfação distorcida quando você sofre. Esses não são traços de personalidade, são sinais, são evidências. Deus revela o que você não está disposto a ver, não para te envergonhar, mas para te proteger. Mas você deve ser corajoso o suficiente
para enfrentar a verdade. Não romantize o potencial de uma pessoa enquanto ignora seus padrões. Deus não abençoa relacionamentos que prejudicam sua alma. Uma pessoa maligna sempre te deixará confuso, questionando seu valor, duvidando de sua intuição e drenado em seu espírito. Isso não é amor, é controle. Isso é manipulação. Isso é o mal. E se você não se separar, você se tornará insensível à sua própria dor. Ei, você já sentiu um alerta de Deus sobre alguém? Comente verdade e se inscreva. Não perca o final. Tem uma mensagem poderosa esperando por você. O mal entorpece sua percepção. O mal te convence de que tudo é sua culpa. O mal prospera no silêncio. Ele quer que você se cale, finja, tolere. Mas Deus não te chama para viver em escravidão. Deus te chama para a verdade. Deus te chama para a paz. Deus te chama para a clareza. A pessoa maligna quer acesso sem responsabilidade. Ela quer lealdade sem honestidade. Ela quer seu tempo, sua energia, seu coração, mas não oferece segurança, sinceridade ou estabilidade. E quando você fala a verdade, ela te acusa de ser sensível demais. Ela distorce a narrativa, faz-se de vítima, semeia confusão. Deus não está nisso. Deus não é o autor do caos, onde há caos constante, onde há conflito interminável, onde você sente que está perdendo sua identidade para manter a paz. Olhe novamente. Isso não é amor, é guerra espiritual. Algumas pessoas malignas são enviadas pela escuridão para te distrair do seu destino. Elas não são apenas tóxicas, são destrutivas, e quanto mais você as entretém, mais você se afasta do propósito de Deus. O mal se apega à sua vida, não com uma espada, mas com um sorriso. Ele vem suavemente, vem de forma inteligente, vem consistentemente, mas não pode permanecer escondido para sempre. Deus te mostrará sinais, e quando você os vir, não os ignore. Não justifique o mal. Não excuse a maldade. Não explique a traição. Chame-a pelo que é. O mal deve ser nomeado para ser derrotado. Deus te dá olhos, não apenas para admirar a beleza, mas para identificar o perigo. E às vezes, a pessoa maligna está perto, mais perto do que você gostaria de admitir. Às vezes, está na família, às vezes, está em um relacionamento, às vezes, está na igreja, vestindo as roupas certas, dizendo as coisas certas, mantendo a postura certa, mas o espírito não está certo. E Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. E quando o coração está cheio de engano, nenhuma religião, nenhum título, nenhuma palavra pode escondê-lo dele. Você deve ser corajoso o suficiente para confrontar o que Deus revela. O mal teme a exposição, o mal prospera na secrécia, mas quando a luz da verdade brilha, a escuridão treme. E deixe-me dizer isso com ousadia: se você tolerar o mal, ele criará raízes. Se você o ignorar, ele se espalhará. O mal não para por si só. O mal cresce, o mal infecta, o mal destrói. E alguns de vocês estão feridos hoje, não porque não foram fortes, mas porque foram gentis demais com alguém maligno. Você continuou perdoando, não porque eles mudaram, mas porque você não podia imaginar alguém sendo tão cruel. Mas Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que eles disseram pelas suas costas. Deus sabe como eles planejaram sua queda enquanto fingiam te apoiar. E quando Deus remove alguém da sua vida, não os persiga. Deixe-os ir. O mal não tem lugar na vida de alguém que caminha com Deus. Você não é chamado para consertar todos. Você não é chamado para curar o que Deus está tentando remover. Alguns relacionamentos são tarefas das trevas, enviadas para drenar sua alegria, matar sua confiança, confundir seu caminho. Mas quando você caminha em obediência a Deus, quando você escuta seus sussurros, quando você segue sua orientação, Ele te dará força para deixar ir. Ele abrirá seus olhos,
Ele exporá as intenções por trás dos sorrisos. E quando ele o fizer, não demore, não hesite. Separe-se, guarde seu espírito, guarde sua paz. Deus não abençoa o que você se recusa a confrontar. E não se engane, pessoas malignas frequentemente prosperam nas aparências. Elas parecem bem-sucedidas, parecem polidas, sabem dizer a coisa certa, mas não há paz em sua presença. Não há alegria em sua companhia, e não há crescimento em sua conexão com elas. Esse é o seu sinal. Deus fala através da paz. Deus guia através da confirmação. E quando tudo em você se sente pesado depois de estar com alguém, ouça isso. Isso não é paranoia, é discernimento. A presença do mal sempre te custa algo. Seu tempo, sua energia, sua clareza, seu propósito. E às vezes a pessoa maligna não é barulhenta. Às vezes ela é quieta, calculada, observando, estudando você, esperando por um momento de vulnerabilidade. Se você acredita no poder do discernimento, deixe um like agora e inscreva-se. Fique até o fim, porque há um recado especial que Deus quer que você ouça. Não dê a todos acesso ao seu coração. Nem todos merecem sua confiança. A confiança é conquistada, não reivindicada. E Deus te dá limites por uma razão. Quando você ignora os limites, você convida a destruição. Uma pessoa maligna sempre cruza linhas. Ela não respeita seu espaço, não honra seu tempo, não se importa com seu bem-estar. E nenhum amor pode mudar um coração que se recusa a se submeter a Deus. E deixe-me falar para aqueles que estão sofrendo agora, que estão se curando das feridas causadas por alguém maligno. Não carregue vergonha. Não carregue arrependimento. Você foi atacado, não porque era fraco, mas porque carrega luz. O mal é atraído pela luz que quer apagar. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava observando. Deus viu cada lágrima. Deus ouviu cada oração. Deus coletou cada pedaço do seu quebrantamento e Ele está te restaurando, não apenas para que você possa se curar, mas para que você possa alertar outros. Quando você caminha com Deus, você se torna uma luz em um mundo escuro. E a luz expõe o mal. Ela perturba seu conforto. E é por isso que você é alvo. É por isso que pessoas malignas fingem ser seus amigos, porque querem apagar sua luz. Mas elas não terão sucesso, porque você caminha com Deus e Deus não permite que seus escolhidos caiam sem se levantar. Você pode ter sido enganado uma vez, mas não será enganado novamente. Deus está te dando clareza. Deus está te dando sabedoria. Deus está te dando coragem. É hora de parar de tolerar o que Deus expôs. É hora de se elevar acima da manipulação. É hora de falar a verdade sem medo. É hora de se afastar daqueles que sorriem para o seu rosto e amaldiçoam seu nome em segredo. É hora de guardar seu coração com a sabedoria que só vem de Deus. O mal não tem lugar na sua vida, e quanto mais você caminha com Deus, mais fácil se torna identificar o que não pertence. Fique alerta, fique em oração, fique enraizado. Deus te mostrará, Deus te avisará, Deus te protegerá. Mas você deve estar disposto a ver, você deve estar disposto a deixar ir. Você deve estar disposto a escolher a paz acima das pessoas. E quando você o fizer, Deus honrará sua obediência. Deus te cercará com as pessoas certas. Deus te elevará além do alcance do inimigo. Porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, nem mesmo as que sorriem. O mal não é sempre barulhento. Às vezes, é sutil, calculado e disfarçado de justiça. Há aqueles que embrulham sua manipulação em generosidade. Há aqueles que oferecem ajuda apenas para te prender com obrigação. Eles não servem por amor, servem para controlar. E se você não está enraizado em Deus, você confundirá seu veneno com bondade. Você os chamará de altruístas, quando na verdade são egoístas
com uma agenda oculta. O mal não sempre ruge. Às vezes, ele sussurra, ele bajula, ele encanta. Mas o olho do discernimento vê o que o sorriso tenta esconder. E Deus sempre dará visão àqueles que pedem sabedoria sem orgulho. O mal dirá: estou aqui por você. Mas Deus te mostra suas verdadeiras intenções através de ações, não de palavras. E quando Deus te mostrar, acredite na primeira vez. Quando Deus te guia, Ele não apenas te leva às bênçãos, Ele também te afasta do perigo. Algumas das pessoas que você sente falta foram pessoas que Deus removeu por uma razão. Elas não foram tiradas, foram expostas. Deus permitirá que alguém te traia para que você finalmente veja seu coração. Porque algumas lições não vêm por revelação, vêm por meio de um coração partido. E mesmo na dor, Deus está te protegendo. Porque o mal gosta de se esconder em lugares familiares. Ele se esconde em amizades, relacionamentos, parcerias de negócios e, às vezes, até por trás das paredes da religião. Mas só porque alguém usa o nome de Deus, não significa que caminha no temor de Deus. A pessoa maligna sabe como atuar, mas seu espírito atrai. Ela recita as palavras certas, mas sua vida não dá frutos de justiça. E deixe-me dizer isso com absoluta clareza. A pessoa maligna não sente culpa como os justos sentem. Ela pode te ferir, te caluniar, mentir sobre seu nome e dormir pacificamente à noite, porque o mal não tem consciência. Ele tem apenas ambição. Não quer paz, quer poder. Não está buscando amar, está buscando dominar. E enquanto você se curvar para agradá-la, ela te manterá por perto. Mas no momento em que você se levantar, no momento em que falar a verdade, no momento em que caminhar na autoridade de Deus, ela mostrará seu verdadeiro rosto. O mal não suporta a verdade. A verdade o expõe. A verdade o sufoca. A verdade o estrangula na raiz. É por isso que a pessoa maligna evita a responsabilidade, muda de assunto, desvia a culpa e reescreve a história. Porque a responsabilidade a queima. Ela remove a ilusão que construiu. E aqui está outra verdade. O mal é atraído por aqueles que carregam luz. Se você é um vaso para o bem, se você carrega propósito, se sua vida reflete a orientação de Deus, então o mal te verá como uma ameaça. Ele não descansará até apagar sua luz, e é por isso que alguns de vocês foram alvos. Não porque são fracos, mas porque são escolhidos. O mal queria acesso à sua mente, ao seu coração, ao seu destino, queria te descarrilar antes que sua missão pudesse dar frutos. Mas Deus se colocou entre você e a destruição. Deus interveio quando você nem sabia que estava em perigo. Antes de tudo, comente amém. Se você confia na orientação de Deus, e inscreva-se. Veja até o final. Uma surpresa espiritual te espera. Algumas das relações que terminaram repentinamente não foram rejeição. Foram redirecionamento. Foram misericórdia divina. A pessoa maligna, muitas vezes, usa o disfarce de um ajudante. Ela te estuda, observa seus padrões, aprende o que te faz sentir seguro e então usa isso para entrar na sua vida. Ela não é atraída pela sua fraqueza por compaixão, é atraída porque isso lhe dá uma porta. E uma vez que tem acesso, começa a erodir sua confiança. Ela questiona seu valor, desafia suas decisões, planta sementes de dúvida e antes que você perceba, você está duvidando da própria verdade que Deus escreveu em seu coração. Mas você deve lembrar, Deus não confunde. Deus traz convicção, mas não caos. Quando alguém te empurra consistentemente para um lugar de desorientação espiritual, você deve perguntar quem os enviou. A pessoa maligna prospera na secrecia. Ela te instará a esconder a verdade, a permanecer em silêncio, a manter a paz às custas da sua voz. Mas o que ela mais teme é a exposição. É por isso que Deus traz a luz, não para envergonhar, mas para revelar, não para punir,
mas para proteger. Você não pode curar o que se recusa a nomear. Você não pode superar o que continua a entreter. E Deus não permitirá que você viva preso quando Ele te chamou para a liberdade. Há um tempo para orar, mas também há um tempo para se afastar. Há um tempo para perdoar e há um tempo para proteger sua alma. Deus não espera que você tolere o mal em nome de uma falsa paz. E deixe-me falar com ousadia para alguém que precisa desta palavra. Pare de tentar mudar o coração de alguém que se recusa a se submeter a Deus. Somente Deus pode transformar uma pessoa. Seu trabalho não é consertá-la. Sua vocação não é carregá-la. Sua responsabilidade é obedecer a Deus. O mal é teimoso, o mal é enganador, e nenhum amor pode amolecer um coração endurecido pela rebelião. Quando você vê um padrão de engano, manipulação e destruição, pare de esperar por uma mudança e comece a orar por libertação. Deus não está esperando que você o salve. Ele está esperando que você salve a si mesmo. Há um custo em manter o mal por perto. Ele atrasa suas bênçãos, obscurece sua visão, enreda seu espírito e lentamente você começa a se perder. Você esquece sua alegria, silencia sua voz, apaga seu fogo e começa a se encolher só para evitar conflitos. Mas Deus não te criou para se encolher. Deus te criou para ficar de pé, para brilhar, para se elevar. E isso não pode acontecer enquanto você está preso a alguém que trabalha contra a sua paz. A paz de Deus não é encontrada na aprovação deles. É encontrada na sua obediência. E a verdade é que não falamos o suficiente sobre o custo espiritual de caminhar com alguém maligno. Não é apenas emocional, é espiritual. Isso enfraquece suas orações, sobrecarrega sua adoração, faz você se sentir distante de Deus, não porque Deus te deixou, mas porque você permitiu que a escuridão habitasse em seu meio. O mal te drena. Ele não quer que você ore, não quer que você ouça claramente de Deus. E quanto mais você permitir que ele permaneça, mais ele tentará silenciar seu espírito. Mas quando você clamar a Deus, ele restaurará sua força, reacenderá seu fogo, limpará a atmosfera da sua vida. Mas você deve estar disposto a se afastar do que está matando sua alma. Não há recompensa na lealdade ao mal. Não há honra em sofrer silenciosamente sob o peso do engano. Deus não te chamou para ser abusado, manipulado ou controlado. Deus te chamou para viver na verdade. E a verdade exige que você confronte o que é falso, mesmo que doa, mesmo que signifique caminhar sozinho, porque Deus nunca te deixará. E quando você deixar ir o que está te destruindo, Deus abrirá espaço para o que te abençoará. Você deve se perguntar: qual é o custo dessa conexão? Essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta? Ela traz paz ou confusão? Ela semeia clareza ou espalha mentiras? As respostas já estão aí. Deus já te mostrou. E se você for honesto consigo mesmo, você já sabe. O mal não pode produzir bons frutos. E é hora de parar de regar árvores que só produzem veneno. Deus está te chamando para um terreno mais alto. O mal mais perigoso é aquele que finge ser sua resposta. É por isso que você deve testar cada espírito. Não confie em alguém porque ele diz o que você quer ouvir. Confie na consistência de sua vida, no alinhamento de suas ações com a verdade. O mal sempre falhará no teste do tempo. Ele pode fingir por um momento, mas não pode perdurar na luz de Deus. E quanto mais você caminha na verdade, mais o falso cai por terra. É por isso que algumas pessoas se voltam contra você no momento em que você leva a sério sua vida espiritual, porque sua luz revela suas sombras. Deus está chamando seu povo para acordar, para se levantar, para discernir, para se separar e para proteger o fogo que Ele colocou dentro de você. Você não foi feito para ser vítima do mal. Você não foi feito para ser confundido, controlado ou silenciado.
Você foi feito para ser ousado, claro e fiel. E isso começa por reconhecer quem não pertence à sua vida. Deus te dará a força para se afastar, mas você deve ter a fé para segui-lo, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. E quando você finalmente se libertar, quando finalmente obedecer ao que Deus tem sussurrado ao seu espírito, você encontrará uma paz que nenhum relacionamento falso poderia oferecer. Você se sentirá leve novamente, respirará novamente, orará com fogo novamente, porque Deus honra a obediência. Deus abençoa a separação do mal. Deus abre portas que o engano tentou manter fechadas. E quando ele o fizer, você não sentirá falta do que perdeu. Você se alegrará pelo que ele te protegeu. Quer aprender a se proteger do mal? Deixe um 2 nos comentários. Inscreva-se e não saia até o fim. Tem uma verdade que vai mudar sua visão. Este não é um chamado para temer as pessoas. É um chamado para temer a Deus. Quando você teme a Deus, você não tolera o que o entristece. Quando você teme a Deus, você não brinca com o que destrói a alma. Quando você teme a Deus, você ama a verdade mais do que o conforto. E a verdade sempre lançará luz sobre o que está escondido. Deixe essa luz te guiar. Deixe essa luz te conduzir. Deixe essa luz te proteger. Pois Deus sozinho é seu protetor, seu guia e seu refúgio. E Ele não permitirá que o mal triunfe sobre um coração que é totalmente dele. Quando Deus abre seus olhos, você não deve fechá-los por conveniência. Você não deve fingir cegueira só porque a verdade custa conforto. Há pessoas que mantêm o mal em suas vidas simplesmente porque ele usa um rosto familiar. Mas conforto não é o mesmo que paz. O que parece familiar nem sempre é fiel. Há alguns relacionamentos que parecem lar, mas na verdade são prisões. E Deus não quer você preso pelo que Ele já te deu força para deixar. Ele não quer seus filhos enredados com espíritos que semeiam discórdia, desonra e destruição. O mal não merece sua lealdade. Deus merece sua obediência. Chega um momento em que seu espírito deve se levantar e dizer: chega! Chega de confusão, chega de manipulação, chega de esgotamento espiritual. Quando você começar a reconhecer quanto de sua força estava sendo gasta para sobreviver à presença de alguém, você entenderá por que Deus continuou sacudindo sua alma com desconforto. Essa inquietação que você sentia ao redor de certas pessoas não era ansiedade, era um alarme divino. Deus nunca permite que seu povo se sinta confortável na presença do engano. Você pode ter sorrido, mas sua alma chorava. Você pode ter ficado em silêncio, mas seu espírito gritava por libertação. Deus estava falando, e Ele ainda está falando agora. Entenda isto: nem todos que entram na sua vida são enviados por Deus. Alguns são enviados como tarefas de distração, agentes de atraso, instrumentos de divisão. O mal estuda o que Deus está construindo em você e tenta entrar por suas portas desprotegidas. Ele procura pontos de entrada emocionais, dor, solidão, orgulho, raiva, e usa essas aberturas para plantar sementes de destruição. Você pensa que encontrou um parceiro, mas convidou um parasita. Você pensa que acolheu apoio, mas deu poder ao sabotador. E é por isso que Deus ordena discernimento, porque o que abençoa suas emoções pode falir seu espírito. O mal busca acesso. Ele não vem para coexistir com a luz, vem para apagá-la. Você não pode fazer concessões com o mal e esperar caminhar em clareza. Você não pode tolerar comportamentos tóxicos e esperar ser preenchido com paz. Uma casa dividida não pode permanecer de pé, e o mesmo é verdade para a sua alma. Você não pode caminhar com Deus enquanto reserva espaço para o que se opõe à sua vontade. Você deve escolher Deus ou confusão, verdade ou manipulação, paz ou tumulto. E essa escolha não é feita apenas uma vez,
deve ser feita diariamente. Você reconhecerá o mal por seus padrões. Ele semeia suspeita e se alimenta da sua reação. Ele distorce a realidade e te culpa por se sentir confuso. Ele exige lealdade enquanto pratica o engano. Ele exagera suas feridas e minimiza as suas. E com o tempo, você fica pisando em ovos, encolhendo sua voz, questionando seus próprios pensamentos. Isso não é paz, é escravidão. E onde Deus reina, a escravidão não pode existir. O Espírito de Deus não habita na confusão. A presença de Deus é paz, ordem e clareza. E quando alguém perturba isso consistentemente, você deve parar de chamar isso de amor e começar a chamar pelo que é: uma ameaça espiritual. Algumas pessoas confundem resistência com santidade. Elas pensam que permanecer em situações tóxicas é um sinal de força espiritual. Mas Deus não honra a resistência que leva à erosão. Deus honra a obediência, não a permissão. Há uma linha onde a compaixão termina e a autodestruição começa. O mal prospera quando o justo confunde submissão com silêncio. Mas o silêncio diante da destruição não é santidade, é desobediência. E quando Deus diz, em 2 Coríntios 6, versículo 17, saiam do meio deles e separem-se. Ele não sussurra, ele ordena. Não há bênção em tolerar o que Deus detesta. Deixe-me falar a sua alma. Deus está levantando uma geração que não se curvará à manipulação disfarçada de amizade, um povo que chamará o que é falso, mesmo que esteja vestido de mantos. Deus não está procurando pelos polidos, ele está procurando pelos puros. Ele não se move por títulos, ele se move pela verdade. E você não pode caminhar na verdade enquanto protege mentiras. Você não pode carregar a presença dele enquanto segura as mãos do que se opõe a ele. A linha deve ser traçada, não em arrogância, mas em santidade, não em ódio, mas em reverência pelo Deus que te chama para ser separado. E não tema a perda daqueles que não estão alinhados com seu propósito. Se Deus separa, é para a sua proteção. Se Deus expõe, é para a sua elevação. O que você pensava que precisava, Deus sabia que era perigoso. O que você tentou manter, Deus sabia que te quebraria. E, às vezes, o maior ato de amor que Deus realiza na sua vida é a remoção de alguém que você nunca teria deixado ir. Confie nisso. Confie nele. O silêncio dele é estratégia. O atraso dele é misericórdia. A separação dele é cirurgia. Ele não está te punindo. Ele está te preservando. Você pode se perguntar, por que Deus permitiu que eu encontrasse esse mal? E a resposta não é para te destruir, mas para te desenvolver. Deus usa cada ataque para despertar um maior nível de discernimento. Cada traição é uma lição de confiança, não nos outros, mas nele. Cada engano revela a profundidade da sua dependência da sabedoria dele. O que o inimigo planejou para o mal, Deus sempre transforma em bem, mas apenas quando você se recusa a permanecer cego à verdade. Ignorar os sinais não te protegerá das consequências, mas quando você se inclina para o que Deus está revelando, você caminhará em liberdade, poder e propósito. E aqui está algo que poucos te dirão. Às vezes, a pessoa maligna conquista a multidão. Às vezes, ela manipula as pessoas para acreditarem em sua versão da história e você é deixado sozinho, incompreendido, até mesmo culpado. Mas não se desespere. Deus não está observando multidões, Deus está observando corações. E Ele sabe quem é verdadeiramente inocente. Ele sabe quem caminhou corretamente. Ele sabe o que foi feito na escuridão, as falsas acusações, as conversas secretas, o oculto, e embora pareça que o mal prevalece por um momento, Deus sempre traz justiça. Às vezes, não da maneira que você espera, mas sempre da maneira que você precisa. A chave é manter seu coração limpo. Não se torne o que tentou te destruir.
Não permita que a amargura crie raízes. Não deixe que o mal feito a você se torne o mal que flui de você. É assim que o inimigo vence, quando transforma vítimas em vasos de vingança. Mas quando você libera, quando você se eleva, quando você deixa Deus lutar suas batalhas, você caminha em uma autoridade mais alta. Você se move em sabedoria. Você se torna intocável, porque o mal não pode segurar o que Deus levantou. Então, caminhe com ousadia, fale com clareza, viva com sabedoria, ame com pureza e não tenha medo de se afastar do que desonra sua paz. Deus não se impressiona com o quanto você pode suportar a opressão. Ele é glorificado quando você confia nele o suficiente para deixá-la para trás. Você não foi feito para ser uma vítima da rebelião de outra pessoa. Você foi feito para ser um portador da presença de Deus. E a presença de Deus não habita na confusão, não repousa no abuso, não opera no controle. Ela prospera na verdade, respira na honra, flui na paz. O mal continuará a crescer no mundo, mas aqueles que caminham com Deus não serão abalados. Eles discernirão, eles se separarão, eles permanecerão, porque não vivem para a aprovação do homem, vivem para a honra de Deus. Eles não são presos pelo medo, são ancorados na verdade e não são enganados por aparências externas. Eles são guiados pela voz de Deus dentro deles. Portanto, não se engane e não se canse, pois Deus não é zombado. O que é semeado no engano colherá destruição. O que está escondido será descoberto. O que é falso cairá. Mas aqueles que permanecem no temor de Deus, aqueles que caminham na verdade e guardam seus corações, serão preservados, protegidos e elevados no tempo devido. O mal pode parecer poderoso por um momento, mas não é páreo para uma alma alinhada com a vontade de Deus. E quando você permanecer fiel, não importa quão profunda a escuridão cresça, a luz dentro de você nunca será vencida. O mal não busca apenas corromper seus relacionamentos, ele busca profaná-lo, seu discernimento. Ele visa turvar sua mente para que você comece a questionar o que é certo e abraçar o que é errado. Quando o mal não pode te derrotar diretamente, ele tenta te confundir. Ele transforma sua compaixão em uma armadilha, sua paciência em escravidão e sua lealdade em uma coleira. E é por isso que você deve permanecer espiritualmente desperto. A pessoa maligna prospera onde as pessoas estão espiritualmente adormecidas. Quando você para de buscar a Deus, você para de ouvi-lo. E quando você para de ouvi-lo, você começa a tolerar o que ele nunca permitiu. Você começa a chamar disfunção de normal e veneno de apenas parte da vida. Mas Deus nunca chamou seu povo para sobreviver ao mal. Ele os chamou para superá-lo. Você não pode lutar contra o mal com carne e emoção. Você deve guerrear no espírito. E a guerra espiritual começa com a verdade. Começa com a identificação de quem não está andando em alinhamento com Deus e se recusando a fazer desculpas por eles. O mal manipula a misericórdia. Ele quer que você se sinta culpado por ver a verdade. Ele quer que você se sinta envergonhado por proteger sua paz. Mas ouça isto: não há culpa em limites, não há vergonha em discernimento. Deus não te criou para ser usado, abusado ou confundido. Deus te criou para caminhar em domínio, não em desespero. O mal busca os desesperados. Ele se alimenta da insegurança. Ele se agarra ao incerto. Mas aquele que conhece seu valor aos olhos de Deus não pode ser facilmente enganado. Há uma confiança espiritual que vem de estar ancorado em Deus. Quando você está fundamentado na verdade dele, você não precisa mais de validação constante das pessoas. E uma vez que você para de precisar de validação, o mal perde seu poder sobre você. A pessoa maligna precisa que você duvide de si mesmo.
Ela precisa que você dependa da opinião dela. Ela precisa que você busque a aprovação dela, porque uma vez que você depende emocionalmente dela, ela pode te controlar espiritualmente. Mas quando você se liberta dessa dependência e se firma apenas na voz de Deus, você não pode ser controlado por ninguém ou nada. Você se torna uma ameaça para toda a força das trevas porque não está mais disponível para manipulação. Deixe isso ficar claro. Deus não é o Deus da confusão. Quando algo está constantemente fazendo você questionar sua paz, sua identidade, seu propósito, isso não vem de Deus. Deus confirma, o mal confunde. Deus constrói, o mal destrói. Deus dá clareza, o mal cria caos. E se você está cercado por alguém que sempre te deixa espiritualmente exausto e emocionalmente instável, você deve se perguntar: em que está enraizado o espírito deles? Porque o fruto da vida de alguém sempre exporá a raiz de seu coração. E quanto mais perto você está de Deus, mais rápido você verá o que não pertence. E quando Deus revela o mal, não é para te tornar amargo, é para te tornar mais sábio. Às vezes, a lição não é sobre eles, é sobre o que você tolera. É sobre quais portas você deixou abertas. É sobre quais comportamentos você ignorou. Porque suas emoções eram mais altas que seu discernimento. Mas Deus, em sua misericórdia, te dá uma segunda chance de ver claramente. Ele te traz através da traição, não para quebrar sua confiança nas pessoas, mas para aumentar sua confiança nele. Ele te deixa sentir o peso do engano, não para destruir sua fé, mas para aprofundá-la, para que da próxima vez você não caminhe apenas pela vista, mas pelo som da voz dele. Algumas pessoas malignas usam feridas como armadura. Elas usarão sua quebrantura como arma. Elas te farão sentir responsável pela cura delas enquanto te envenenam no processo. Mas ouça, a cura é uma jornada pessoal. Não é seu trabalho consertar o que alguém se recusa a entregar a Deus. Você pode amar, mas não pode salvar. Você pode orar, mas não pode forçar a mudança. Você pode apoiar, mas não pode sacrificar sua alma pela rebelião de outra pessoa. O mal te manterá preso em um ciclo de culpa, sempre sentindo que você não está fazendo o suficiente. Mas no momento em que você perceber que a cura delas é entre elas e Deus, esse é o momento em que você se liberta da escravidão espiritual. E deixe-me falar agora para aqueles que foram caluniados por pessoas malignas, aqueles que foram falsamente acusados, traídos e deixados feridos pelos próprios que confiaram. Deus vê, Deus sabe, Deus registra cada palavra dita em segredo, cada plano tramado na escuridão, cada armadilha montada para te destruir. Não deixe seu coração se perturbar. O ímpio pode prosperar por uma temporada, mas seu fim é sempre o mesmo. Deus trará justiça em seu tempo perfeito. Você pode se sentir esquecido agora, mas Deus nunca abandona os justos. Ele defende, ele reivindica, ele restaura. E quando ele o fizer, ele o fará de tal maneira que nenhum homem possa tomar o crédito e nenhum inimigo possa negar a mão dele sobre sua vida. Você deve lembrar, o mal é barulhento quando está sendo exposto. Ele luta mais forte quando está sendo arrancado. Quando você começar a se afastar daqueles que te desejam mal, espere resistência, espere manipulações emocionais, espere gaslighting, mas não se deixe mover. Deus não está te chamando para voltar ao que ele te libertou. Quando o mal começa a perder o controle, ele entra em pânico. Ele enviará mensagens. Ele alcançará através de outros. Ele tentará se disfarçar novamente na mesma pele que usou antes. Mas desta vez, você deve ver além do disfarce. Você deve permanecer firme. Você deve se afastar e não olhar para trás. Deus está separando seu povo do que é corrupto, porque o que ele está prestes a fazer na sua vida não pode ser poluído por compromissos.
O mal não pode ir com você para a sua próxima temporada. Ele não pode falar sobre seu futuro. Ele não pode ter acesso ao seu coração. É por isso que o tremor está acontecendo. É por isso que você está sendo tirado do seu conforto. Deus está cortando o que não pode permanecer e você deve deixá-lo. Confie na poda. Dói, sim, mas cura. Arde, mas salva. O que parece perda é, na verdade, preservação divina. O que parece rejeição é proteção de algo que seus olhos ainda não podiam ver. O mal não pode sobreviver na presença da glória de Deus. Ele ou foge ou luta, mas de qualquer forma, não pode ficar. E quanto mais de Deus você carrega, mais evidente isso se torna. É por isso que algumas pessoas deixam sua vida sem aviso. É por isso que alguns amigos se tornam inimigos. É por isso que sua presença começa a parecer desconfortável para aqueles que antes te cercavam. Não é porque você mudou para pior, é porque você foi marcado por Deus para algo melhor. E aqueles que caminham na escuridão não conseguem permanecer na companhia da luz sem serem convictos. É por isso que eles fogem. É por isso que eles caluniam. É por isso que eles atacam. Mas não deixe a resistência deles te desencorajar. Deixe que isso te lembre que você está caminhando com Deus. E uma palavra final para aquele que ainda duvida de seu discernimento. Quando Deus te dá paz sobre uma decisão, não busque a aprovação daqueles que se beneficiam da sua confusão. A pessoa maligna tentará te persuadir de que deixá-la ir é traição. Mas não é traição, é obediência, é coragem. É o primeiro passo para recuperar sua voz, sua clareza, seu destino. Você não está se afastando deles. Você está entrando na plenitude do que Deus tem para você. Você não está quebrando algo sagrado. Você está se libertando de algo que te segurava. Fique na presença de Deus. Ore, não apenas por proteção, mas por percepção. Peça a Deus não apenas para remover o inimigo, mas para revelá-lo. Ore por visão aguçada, ore por ousadia santa, porque nestes dias o maior perigo não é o que você pode ver, é o que você escolhe não ver. E o mal depende do seu silêncio. O mal depende da sua suavidade. Mas quando você se levantar com o poder de Deus atrás de você, quando você declarar chega, quando você escolher a verdade acima do conforto, o mal tremerá, porque sabe que perdeu seu controle. Então, caminhe para frente, não em medo, mas em fé, não em confusão, mas em clareza, não em amargura, mas em ousadia. Pois Deus está com você, e nenhum mal pode resistir a uma alma totalmente rendida à vontade do Todo-Poderoso. Mantenha seu espírito limpo, mantenha seus olhos abertos, mantenha seu coração fundamentado. E nunca esqueça, Deus sempre protegerá aqueles que confiam nele. Ouvir as palavras de Billy Graham em Como Identificar uma Pessoa Maligna antes que ela te destrua é como receber uma luz divina em meio às sombras do mundo. Como brasileiro, sinto essa mensagem tocar fundo na alma, pois na nossa cultura, onde o coração é aberto e a amizade é valorizada como família, é difícil imaginar que um sorriso possa esconder traição ou que um abraço possa carregar intenções sombrias. Mas esse discurso me despertou, lembrando que, mesmo na calorosa comunhão brasileira, precisamos estar vigilantes e ouvir a voz de Deus para proteger nosso espírito. Graham destaca que o mal não se apresenta sempre com uma face assustadora. Às vezes, ele se veste de amigo próximo, colega educado ou até mesmo de alguém da família. Essa mensagem não é apenas um alerta, mas um chamado para vivermos com discernimento, fé e coragem. Valores que ecoam profundamente no coração brasileiro, onde a confiança em Deus e a união comunitária são pilares da vida. Minha primeira sensação, ao ouvir esse discurso, foi um impacto espiritual profundo.
As palavras de Graham, carregadas de convicção ardente, são como um lembrete de que Deus não nos deixa desprotegidos em um mundo cheio de armadilhas. Ele afirma que o mal, muitas vezes, vem com um sorriso, palavras doces, mas com um coração cheio de engano. Isso me fez recordar momentos em que senti desconforto perto de alguém, mas ignorei por não querer julgar. Na cultura brasileira, evitamos conflitos e valorizamos a paz. Mas Graham ensina que a verdadeira paz só vem quando enfrentamos a verdade, mesmo que ela doa. A citação de Mateus 7, versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Marcou-me profundamente, ensinando que não são as palavras, mas as ações e os resultados de uma pessoa que revelam sua verdadeira essência. Isso me levou a refletir sobre minhas relações, questionando se as pessoas ao meu redor trazem paz ou apenas confusão disfarçada. A maior lição que tirei é a importância do discernimento espiritual. Graham enfatiza que Deus nos dá sabedoria para reconhecer o mal, mas precisamos pedi-la e ouvir sua voz. No Brasil, onde relações sociais são construídas sobre confiança e emoção, essa lição é crucial. Abrimos facilmente o coração para quem parece gentil, mas esse discurso alerta que nem todo aquele que fala de amor tem boas intenções. Aprendi que preciso estabelecer limites mais claros, sem deixar que emoções superem a razão. Por exemplo, quando alguém me deixa constantemente exausto espiritualmente ou faz duvidar do meu valor, isso não é coincidência, é um sinal de Deus me alertando. Entendi que proteger minha alma não é egoísmo, é obediência a Deus, pois Ele não quer que sejamos presos por relações destrutivas. Aplicando essa lição à vida, decidi viver com mais vigilância. Na cultura brasileira, onde encontros familiares e rodas de amigos são repletos de histórias e risadas, prestarei mais atenção ao cheiro espiritual das pessoas ao meu redor. Se uma relação me faz sentir pesado, manipulado ou afastado de Deus, não hesitarei em questionar e buscar a orientação divina. Também aprendi que perdoar não significa permitir que continuem me ferindo. Graham diz que Deus não nos chama para suportar o mal em nome de uma paz falsa, e isso ressoa com o espírito brasileiro, que busca a harmonia, mas às vezes esquece que a paz verdadeira vem da verdade. Vou orar por coragem para me afastar de relações tóxicas, confiando que Deus trará as pessoas certas para caminhar comigo. Além disso, o discurso me ensinou que o mal não é apenas uma ameaça externa, mas um teste para nossa fé. No Brasil, onde a fé católica e evangélica permeia a vida, o chamado de Graham para viver em obediência a Deus é poderoso. Percebi que manter a fé não é só orar ou ir à igreja, mas agir, confrontar o engano, rejeitar a manipulação e proteger a chama espiritual que Deus colocou em mim. Vou aplicar isso orando diariamente, pedindo a Deus clareza para distinguir amigos de inimigos disfarçados e coragem para agir conforme sua orientação. Por fim, o discurso de Graham é um chamado para viver sem concessões ao mal. No Brasil, costumamos dizer: Deus é fiel. E creio que, ao escolhermos a verdade, Deus nos protegerá e elevará. Essa lição não só me ajuda a me proteger, mas me inspira a compartilhar essa sabedoria com minha família, amigos e comunidade, para juntos construirmos um ambiente de luz e amor, onde o mal não encontra espaço. A mensagem de Billy Graham não é apenas um alerta, mas uma chama que acende a esperança, lembrando que, ao caminharmos com Deus, nenhum sorriso falso pode apagar a luz divina em nós. Se essa mensagem mexeu com você, deixe um like para espalhar essa verdade poderosa. Compartilhe este vídeo com quem precisa desse alerta e inscreva-se no canal para mais palavras que transformam. Nos comentários,
Escreva Amém se você crê que Deus te guia para vencer o mal. E fique até o final. Uma revelação especial espera por você.